Olá, hoje vamos falar sobre a armadura do cristão, lá de Efésios, capítulo 6, versículo 10, e diz exatamente assim: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e dominadores e as potestades do ar neste mundo tenebroso nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para a qual, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Versículo 20, só para finalizar, pelo qual sou embaixador em cadeias, para a qual em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Irmãos, graças nós damos a Deus por termos o privilégio de poder falar do seu Evangelho, da sua palavra, diferente de Paulo, que não tinha essa liberdade para poder pregar. Ele deixa bem claro que ele estava preso aqui em cadeia, né? E ao estar preso, ele tinha um contato constante com soldados, e na figura do soldado romano, ele vê ali uma perfeita forma de mostrar para nós como que nós devemos nos portar, do que nós devemos nos revestirmos e protegermos em cada área da nossa vida, tendo em vista os ataques do diabo nas regiões celestiais aqui contra as nossas vidas. E antes de nós falarmos da armadura em Deus, é interessante que o versículo 10 diz, começa já, quanto ao mais. Quanto ao mais o quê? Então é importante nós entendermos o contexto histórico e também entendermos o contexto gramatical, onde esse texto está finalizando aqui, Efésios 6, ele está inserido, tá bom? E nós temos então a cidade de Éfeso, né? A carta aos Efésios é a cidade de Éfeso. Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor, onde hoje é Turquia. Essa cidade ela era muito importante ao ponto de que o imperador Constantino transferiu a capital do Império Romano para a Turquia, justamente naquela mesma região ali de onde se localiza Éfeso. Éfeso está um pouco mais para baixo, e Istambul, né, hoje, que é a capital da Turquia, que antigamente era Constantinopla, ela ficou exatamente ali no Estreito de Bósforo, porque era uma rota marítima onde todo o comércio, diferente de hoje que é transportado por caminhões e trens, era muito mais importante ainda naquela época o transporte de mercadorias por meio de navios. E então, ligando todo o mar Mediterrâneo ali de Portugal até Israel, da África até a Europa, você passava ali por Éfeso. E também nós temos a ligação entre o Mar Negro, onde hoje nós vemos ali na guerra da Ucrânia o Mar de Azov, o Mar Negro, onde nós temos da Ucrânia, Rússia, até chegar na Turquia, também passava nessa rota, que era a rota que ligava então o Mar Egeu, que era o centro do Império Grego, ou seja, da Grécia, que foi assimilada ali pelos romanos, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo,
e toda aquela rota, então, era muito movimentada e por isso ela era uma igreja rica. Paulo, quando ele vai pregar aos gentios, ele funda então a igreja de Éfeso. Depois nós vemos o próprio apóstolo João, que ao sair de Jerusalém, porque Jerusalém foi invadida pelos romanos, o apóstolo João também se torna pastor ali na cidade de Éfeso. E então nós vemos ali, desculpa pelos entões, mas vemos então a importância da cidade de Éfeso, uma cidade que do lado do mar Egeu era Atenas, do outro lado era Éfeso em importância de rota marítima. Era uma cidade idólatra, ali em Éfeso, que foi construída o templo da deusa dos atenienses, né? Temos também ali um choque, então, de cultura. Nós vemos na diáspora dos judeus sendo espalhados ali pelo mundo, mas antes da diáspora em si acontecer no ano 70, nós vemos o que nós vemos em qualquer país. Quem pode, percebe a situação, sai primeiro. E os judeus já estavam começando ali a sair de Jerusalém e ir para outras partes do Império Romano, e vemos então que há ali uma divisão, um choque cultural entre os gregos e os judeus. É basicamente uma espécie de divisão entre conservadores e liberais. Os gregos eram tão liberais a ponto de correr as suas Olimpíadas sem roupa, e já os judeus eram tão conservadores a ponto de cobrir até mesmo o seu cabelo. E essa divisão também se acentua ali em Éfeso. Então Paulo escreve a carta de Efésios da seguinte forma. Vamos pegar bem rapidamente aqui um panorama do capítulo 1 ao 6, é bem curtinho, e nós vamos ver o contexto gramatical agora. Paulo, no capítulo 1, já deixa bem claro: bendito nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós vemos então aqui o cenário dessa guerra. Essa guerra é travada nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais do mundo sobrenatural existe lutas, mas também existe toda sorte de bênçãos. Essas bênçãos estão ali sendo travadas, e Paulo deixa bem claro que nós temos que nos lembrar que não é apenas algumas bênçãos, mas é toda sorte de bênção que Deus nos concedeu ali nas regiões celestiais. Então, devemos ter ali já no capítulo 1 essa lembrança da nossa herança. Nós fomos feitos filhos de Deus. Deus nos adotou por meio da obra meritória de Cristo. Ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, não para vivermos no pecado, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Então, Paulo, no capítulo 1, começa nos lembrando da nossa herança em Cristo Jesus, daquilo que Ele nos concede e como nós fomos adotados e herdeiros com Cristo. Amém? No capítulo 2, nós vamos ver aqui também que Paulo começa a elencar aqui os inimigos do cristão. Então, vemos já no Efésios, no capítulo 2, 1. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção, nós fomos feitos herdeiros com Cristo, co-herdeiros de Cristo e de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Capítulo 2, ele nos alerta para quem são os nossos inimigos. Capítulo 2, versículo 1, deixa bem claro: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e ao pecado é aquilo que nos faz morrer, nos quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Nós vemos aqui então o primeiro inimigo, o mundo. O mundo, ele é do maligno. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele prometeu a Cristo que ele daria todos os reinos deste mundo
se prostrado ou adorasse. Nós vemos então que o mundo corrompido pelo pecado, ele milita contra o cristão. Só que Jesus deixa bem claro em sua oração ali para intercedendo pelos seus discípulos, Jesus diz: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. É exatamente aquela figura do barco na água. A água, que é o mundo, não pode entrar dentro do barco. Dentro do nosso barco tem que estar Jesus de Nazaré, amém? E jamais devemos deixar com que o pecado, com que o mundo entre dentro do barco. E essa é a maneira que nós devemos nos posicionar com esse primeiro inimigo aqui, o mundo. O segundo inimigo, ele vai apresentar aqui no versículo 2 também, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, ele já deixa bem claro aqui que lá no capítulo 1, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, ou segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, está ali, né, entre os céus e entre a terra, nessas regiões celestiais. Ele está se referindo ali a Satanás, né, e os seus demônios, onde que também opera contra nós, né? E do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3 do capítulo 2 de Efésios nos diz: entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, veja bem aqui, no capítulo 2, Paulo já traz para nós aqui, apresenta essa questão desses três inimigos, o mundo, Satanás e a carne. O diabo, nós enfrentamos ele. Jesus, lá em Lucas 10:19, nos diz que eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, desfazer todas as obras das trevas, e eu vos garanto que mal nenhum vos causará dano. E é este poder, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é que nós podemos crer e tomar posse da nossa vitória em nome de Jesus. Amém? E além disso, né, Paulo também no capítulo 2 vai nos deixar bem claro no versículo 9, né, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui estava tendo, né, aquela divisão entre um grupo de judeus que gostaria de se gloriar porque fazia circuncisão, porque guardava o sábado, porque não comia animais imundos, carne de porco e por aí vai, quando ninguém vai ser salvo pelas obras, para que não se glorie. De igual modo também os gregos se orgulhavam de fazer oferendas aos deuses romanos e quando se convertiam a Cristo também queriam se vangloriar de suas ofertas e tudo mais, mas ninguém é salvo mediante as nossas obras. Não temos como vencer o mundo, Satanás e a carne através das nossas obras. Nós somos salvos mediante a graça pela fé em Cristo Jesus. É Deus que nos garante a vitória. Paulo então nos alerta aqui no capítulo 1. Olha, lembra-se que você é filho de Deus, você foi adotado antes da fundação do mundo e Deus te concedeu toda sorte de bênçãos. No capítulo 2, Paulo nos lembra quem são os três nossos inimigos e deixa bem claro também que não deve haver essa divisão entre a igreja, entre os judeus e os gentios, mas que nós devemos reconhecer a graça de Deus, que é por meio dela que nós somos salvos. Paulo, depois disso, também nos alerta no capítulo 3, a partir do versículo 19, que nós devemos nos lembrar do amor de Deus. Paulo ora novamente e aí ele deixa bem claro, a fim de
Por esta causa me ponho de joelho, no versículo 14. Que causa é essa que Paulo se coloca de joelho? Aí no versículo 19, para conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento e que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Amém? Versículo 18, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ou seja, todos os problemas que estavam tendo ali na igreja de Efésios era justamente porque as pessoas não estavam conhecendo a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, não estavam conhecendo Cristo, a plenitude de Deus. Mas se os céus não podem conter a glória de Deus, como é que nós poderemos conhecer a plenitude de Deus, ser tomado por toda a plenitude de Deus? E aí no versículo 20, Paulo vai nos explicar: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Através do poder de Deus não há nada que é demasiadamente impossível para Deus. Pelo poder de Deus que opera em nós, nós podemos conhecer, por meio da graça, mediante a fé, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o capítulo 4, Paulo vai combater a divisão na igreja. Ele vai ali deixar bem claro aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1 a 6, a unidade na fé. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há somente um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, pelo qual age por meio de todos e está em todos. Note bem aqui que vai aparecer 7 vezes aqui a unidade, certo? Então é uma unidade perfeita. O corpo, o Espírito, a esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, tá? 7, né? E Paulo vai fazer mais um apelo no versículo 14 para nós deixarmos de ser infantis, né? Para quê? Para que nós devemos ter essa unidade? Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, Paulo aqui começa já combatendo um problema, a divisão que estava tendo ali na igreja de Éfeso, combatendo as heresias, os falsos mestres ali, e ele vai combater aqui no capítulo 4 essa divisão. Mas a divisão não é apenas dentro da igreja. No capítulo 5 e 6, nós vamos ver também uma divisão social. Se nós passarmos bem rapidamente ali no capítulo 5, nós vamos ver ali que tem a questão dos frutos da carne, né, dos pecados ali, mas também a divisão entre marido e mulher. Nós vamos ver no capítulo 6, a divisão dentro da casa, pai e filhos brigando, né, a divisão entre os pais e filhos, e também entre patrão e empregado, servos e senhores. Essa divisão social nós encontramos também perfeitamente nos dias de hoje. É o feminismo e o machismo, é o filho que se levanta contra o pai, é o pai que briga com o filho, é o marido e a esposa que vivem brigando. O número de divórcios tem se tornado algo endêmico, é uma epidemia de mães solteiras, pais separados no Brasil hoje.
e tudo isso é fruto dessa divisão social, esquerda e direita, política, conservadores e liberais. É uma divisão que havia ali dentro da igreja, uma divisão que havia também socialmente, e Paulo também combate nisso. Então chega no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, nós vamos entrar agora propriamente aqui, contextualizado já o que é que Paulo estava falando aqui. E ele vai trazer para nós aqui essa questão da armadura de Deus. Antes de tomarmos a armadura de Deus, nós devemos estar fortalecidos. Fortalecidos aonde? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que opera em nós e aperfeiçoa as nossas fraquezas. Amém? É com este poder, o poder de Deus, mediante a sua graça, não por nossas obras meritórias, mas através da graça que nós somos salvos, é que nós devemos então tomar a armadura de Deus. Nós não lutamos para vencer a verdade, porque o diabo foi derrotado. Nós lutamos e já por meio de Cristo que nos garante a vitória e nos faz mais do que vencedores. E se é o poder de Cristo que opera em nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, por que temer? Nós não devemos temer nada, e o Senhor Jesus não nos abandonou, deixou o seu Espírito Santo que nos capacita, que nos renova, que nos santifica, que roga ao Pai por nós com súplicas e gemidos inexprimíveis, tá bom? E aí então, depois de sermos fortalecidos em Deus e na força do poder de Deus, aí sim nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Note bem que é toda, não pode ficar nada de fora. Para quê? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 12 é muito interessante, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é entre marido e mulher, a luta não é contra pais e os filhos, a luta não é contra o patrão e o empregado, a luta não é contra a carne e o sangue. A luta ela é espiritual, amém? Então, toda vez que nós vemos aquele pensamento que parece que tudo conspira contra nós, que dá uma raiva, um ódio, que é rolo e confusão no trabalho, no trânsito, no serviço, tudo para fazermos brigar, para tirar a nossa paz, para poder nos colocar ali com espírito de ira, de rancor, fazermos pecar e roubar nossa alegria, nossa paz. Isso tudo é espiritual, é uma guerra que está sendo travada para que nós não alcançamos outras pessoas com a graça, com o amor e com misericórdia, mas que nós nos contaminemos e sejamos atingidos por ódio, raiva, orgulho, ego, para que nós venhamos sempre dizer: eu não suporto, eu não aguento, eu vou pegar e falar tudo que tem que falar e por aí vai. Isso não é assim que se vence. É por meio do poder de Deus que opera em nós e não por meio dos nossos argumentos que nós vamos lutar e conseguir alguma coisa, tá bom? E se nós formos aplicar para os dias de hoje, aparentemente parece que algumas pessoas leem assim, né? Porque a nossa luta não é contra o diabo e os seus demônios e contra o mundo tenebroso. A nossa luta é sim contra a esquerda e direita, contra o comunismo nas redes sociais. Meus amados irmãos, parece que algumas pessoas, elas realmente querem ali ter essa briga, especialmente no âmbito do período eleitoral. Elas querem ficar sempre brigando. E se nós lermos ali Romanos 13, Paulo deixa bem claro que toda autoridade vem de Deus, e Paulo está falando de Nero, que era de fato um tirano, genocida,
que perseguia a igreja, que queimava cristãos, que jogava os cristãos das feras nos coliseus e nas arenas de Roma, né, que Coliseu era uma das arenas de Roma, e nesse contexto nunca foi de se levantar contra nenhuma autoridade, contra ninguém. Neste momento de perseguição ao qual Paulo estava preso em cadeias, ele nunca levantou aqui para derrubar um governo, para fazer nada disso. Ele deixou bem claro que as nossas lutas são travadas espiritualmente. E quanto a isso também, quando alguém se posiciona porque eu sou cristão e o cristão tem que ser do lado de direita ou tem que ser do lado de esquerda, ele está errado, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o dono da igreja, em Mateus 13, lá na parábola da seara, ele deixa bem claro na última parábola, que ele tem 3 parábolas, né? Do que caiu, né, na beira do caminho. Depois, a última passagem ali das parábolas, ele fala sobre o trigo e o joio. Se de fato a esquerda for um joio, se de fato a direita for um joio, mesmo assim, você não deve tirar o joio de dentro da igreja. Quem vai tirar o joio de dentro ali na lavoura é Cristo. Ele vai separar e vai queimar o joio lá junto com a palha no fogo eterno que nunca se apaga, e o trigo ele vai recolher para o seu celeiro. Então, meus amados irmãos, a nossa missão neste mundo é conhecer a plenitude do amor de Deus, reconhecer a nossa herança, estarmos consciente que essa divisão é ardilosa, é humana, que joga um contra o outro, é mentirosa, que nada do que eles falam ali nas redes sociais é verdade. Tudo que você vê nas redes sociais hoje em dia praticamente é para causar divisão, descontentamento, para jogar um contra o outro e causar uma divisão social. E o amor de Deus em Cristo Jesus tem o papel fundamental para resolver todos os problemas de divisão, seja a divisão na igreja, a divisão nos lares, a divisão no matrimônio e a divisão social também. O amor de Deus pode unir o nosso país, pode unir o mundo em prol do Evangelho e, aliás, vai reunir. Lá em Apocalipse nós vamos ver que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que Jesus é o Senhor. E então ele deixa bem claro que a nossa luta não é contra Nero, que mandou decapitar Paulo, que perseguia e matava os cristãos, não é contra nenhum governo que persegue a igreja, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, nas forças espirituais do mal, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa bem claro, nas regiões celestes, aqui no último capítulo de Efésios, porque no primeiro capítulo de Efésios, Paulo começa deixando bem claro que toda sorte de bênção também está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, quando Paulo começa e termina deixando bem claro dessa luta espiritual, que nas regiões celestes tem bênçãos, mas também tem lutas, ele vai então chegar no portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só aqui, depois de ter vencido tudo, descansar? Depois de ter vencido tudo, tirar um cochilo, um descanso? Não. Quando nós passamos por uma luta, por uma tribulação e vencemos, a tendência é abaixarmos a guarda. Quando nós pensamos que estamos fortes, é justamente neste momento que nós estamos fracos. E então, o dever do cristão é levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso é lá na glória. A nossa vida aqui é passageira, nós somos peregrinos aqui na terra e nós devemos aqui neste mundo permanecer
inabaláveis, nunca baixar a nossa guarda nessa batalha espiritual nas regiões celestiais, seja para derrotar o diabo, o mundo, o Satanás e a nossa carne, seja para acessar todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, é sempre nos revestindo de toda a armadura de Deus e sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Temos aqui duas peças, então, da armadura. O cinto era muito importante porque ele prendia a couraça, era no cinto que se amarrava a espada, era no cinto que estava o alforje, que estava toda a firmeza da armadura. A armadura toda ela era prendida por meio do cinto. E aí nós vemos a importância, o cinto da verdade. Você tem vivido uma vida alicerçada, firmada na verdade, ou tem vivido uma vida na mentira? E aí nós temos muito claro lá no João, no capítulo 8, versículo 22, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo João também no capítulo 8, versículo 44, ele deixa bem claro que toda mentira é do diabo, que o diabo ele é o pai da mentira, porque ele mentiu desde o princípio. E nós não devemos ser filhos do diabo, ou seja, filhos da mentira. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Nós devemos conhecer a Cristo, estarmos firmados no Evangelho, tá bom? E então, este aí é o primeiro ponto, Nós não devemos cair na armadilha do engano. Não devemos mentir para a nossa consciência, não devemos mentir para nós mesmos, não devemos mentir para Deus. Não tem como viver no engano e tomar posse de todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a couraça da justiça, que nós vemos a couraça, ela protege principalmente o peito, onde está o seu coração. O seu coração está protegido da couraça, atrás da couraça da justiça. Essa couraça da justiça, ela nos lembra da obra meritória de Cristo. E é importante nós lembrarmos aqui dessa couraça da justiça para nos fazer refletir: será que o pecado tem alcançado guarita no seu coração? Ou será que o seu coração está protegido contra o pecado? Um dos ataques do diabo ali é justamente sobre isso mesmo, sobre a culpa, o medo e roubar de nós a alegria da nossa salvação. E aí nós podemos ler bem rapidamente aqui no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 8, que vai nos deixar bem claro que nada pode nos separar do amor de Deus, a partir do versículo 31. E diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e antes ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Tenha fé, acredite, a couraça da justiça não é a sua obra meritória, não é porque você é justo, mas é por meio da obra de Cristo. Cristo nos justificou, e é essa couraça da justiça que nós não devemos
deixar com que o pecado entre em nosso coração, muito menos também sermos atingidos pela culpa, pelo medo e perdermos a alegria da nossa salvação. Jamais devemos perder a alegria da nossa salvação. Sim, nós somos pecadores, mas ninguém vai ser salvo pelas obras para que não se glorie. É pela graça que nós somos salvos. E toda vez que o diabo tentar roubar a alegria da salvação, fazer você pecador, desista de ser crente, desista do caminho do evangelho, desista de andar, de ir na igreja e no culto. Para quê? Se você vive pecando, não desista. É um compromisso diário. Revista-se da couraça da justiça, crendo que você foi justificado por Cristo Jesus e que o amor de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, te capacita para vencer a morte, o pecado, o inferno, Satanás, a carne e o mundo, e nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. É esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que habita em nós, e é com esse poder que você tem que revestir da armadura de Deus, não dando lugar nenhum para dúvidas e venham ferir o seu coração e te roubar a alegria da salvação. Você foi justificado por Cristo Jesus. Nós vemos aqui o terceiro item é o calçado, calçando o Evangelho da Paz. Você tem se firmado no Evangelho? Você tem levado o Evangelho a outras pessoas? A sandália do soldado romano era muito importante para ele não pisar nas pedras, nos espinhos e parar a sua caminhada conforme o caminho vai ficando pedregoso, mas prosseguir mesmo assim. Para que você não resvalar o pé e tropeçar e cair, você precisa sempre de ter ali baseado os seus pés no Evangelho. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meu caminho. Quando Jesus deixa ali a sua grande comissão, ele fala em Mateus 4,18: eis que vos dou toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide anunciar o Evangelho em toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem se fortalecido no Senhor, na força do poder e se firmado no Evangelho? É muito importante estarmos firmes no Evangelho, porque se nós abandonarmos o Evangelho, nós vamos cair. Nós vamos nos ferir, nós não vamos conseguir seguir em frente na nossa caminhada se nós não estivermos calçados à palavra de Deus, se nós não estivermos posicionados firmemente com o Evangelho. Jonathan Edwards, no seu sermão Pecadores na mão de um Deus irado, ele deixou bem claro que para nós cairmos, basta que Deus solte a nossa mão, porque o fardo do pecado sobre os nossos ombros é tão pesado de modo que apenas a gravidade nos leva para baixo, nos faz cair. Ao resvalar do pé, a própria gravidade nos derruba, e é assim que nós devemos nos prevenir da queda, nós devemos nos prevenir do pecado, sempre estando ali alicerçados, calçados na pregação do Evangelho da Paz. O segundo ponto é o escudo da fé. Você tem se firmado no escudo da fé ou tem deixado as dúvidas e os medos te dominar? Os dardos inflamados do maligno podem ser apagados por meio do escudo, só que é importante nós lembrarmos muito bem que o soldado geralmente anda sozinho, o soldado sempre está em grupo, o soldado sempre está andando em tropa, em tropas de 50, de 100, os centuriões, as legiões, mas nunca um soldado está sozinho. O soldado sempre ele está juntamente ali numa formação de várias unidades, e é essa unidade que Paulo deixou bem claro que deve haver na igreja, na família, nos lares, na sociedade. Essa unidade ela é fundamental, ela é muito importante. Por quê? Porque o escudo do seu irmão pode também te proteger.
você pode estar sendo coberto espiritualmente, falando, né, dos dados inflamados do diabo, porque quando você está ali em unidade, você vai ser atingido por um dado inflamado do maligno. Um irmão pode tirar ali a sua dúvida, estar orando com você, estar apresentando o evangelho a você, estar aqui todos os dias de culto, aprendendo mais da palavra de Deus, de modo que você não é atingido, que você não seja ferido, porque você está em unidade e o escudo protege você tanto imediatamente no combate corpo a corpo, como também ele é muito mais eficaz em unidade. E nós vemos ali em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Deus, tá bom? E Jesus deixou bem claro também, né, em Mateus 17:20, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para o monte: erga-te daqui e se lance no mar, podemos mover a montanhas. E também nós vemos que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em 1 João 5:4. Então é muito importante nós estarmos ali sempre seguros, firmes com o escudo da fé, que toda vez que nós venhamos ver dúvidas, né, essas dúvidas venham ser apagadas por meio da fé que nós temos na obra meritória de Cristo, no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E por último aqui, né, de armas, de peças defensivas, nós temos o capacete da salvação. O que é que tem dominado sua mente, os seus pensamentos? Se nós colocarmos um capacete, esse capacete ele vai proteger a nossa mente, mas se nós olharmos bem, os maiores pecados são cometidos justamente na nossa mente. Se nós olharmos de maneira pecaminosa, cobiçando, desejando, já pecamos. Pecamos pelos que nós vemos, pecamos através do que ouvimos, pecamos através do que falamos, pecamos através do que pensamos. Por isso que é muito importante termos o capacete da salvação. Ou seja, o cristão não pode ser uma mente aberta. O cristão tem que ter a sua mente fechada, protegida dos ataques dos pensamentos que vão vir dessas ideias do mundo, da nossa carne e de Satanás. Sabe aquele pensamento que passa na sua mente e você reflete bem e fala: não, isso não condiz com os princípios cristãos, isso não sou eu. Essa raiva, esse ódio, essa ira, essa coisa errada, esse pecado que vem a ponto de desejo de pecar contra Deus, contra o meu irmão, seja lá qual for, causar divisão, nós contra eles. Esses pensamentos vão bater no capacete ali da salvação, e ele vai reverberar dentro da sua mente, sabe? Vai fazer um barulho, mas você não pode permitir que entre na sua mente e te atinja, porque isso pode levar você a pecar, e o salário do pecado é a morte. Temos então, já para finalizar bem rapidamente, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Você tem usado a palavra de Deus para lutar ou tem vivido sem a sua arma espiritual? Nós vemos bem claramente em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir espíritos, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas medulas, apta também para separar os pensamentos e os propósitos do coração. Jesus venceu Satanás lá em Mateus 4, sendo tentado no deserto por meio da palavra de Deus. Então, nós não devemos deixar de lado a palavra de Deus. E para finalizar aqui, como é que nós vamos então nos revestir dessa armadura de Deus por completo? Nós vemos aqui o último versículo de Efésios 6:10. Ele deixa ali no portanto, e
ele deixa aqui também agora, tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É muito importante aqui a palavra da oração. Sem oração, não tem como nós pegarmos o capacete da salvação. Senhor, os meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, os meus ouvidos têm sido atingidos. Coloque em mim, Senhor, o capacete da salvação. Transforme o meu entendimento, não me deixe conformar com este mundo. Senhor, o meu coração tem sido atingido. Meu coração está ficando acelerado, meu coração não está manso e humilde, o meu coração não tem sido como de uma criança, eu tenho levado para o coração muitas flechadas, muitos dardos, eu tenho sido ferido e atingido meu coração. Eu não me sinto amado, eu sinto que não sou digno de ir para o céu e eu sinto vontade de parar, de desistir. Senhor Jesus, eu oro e peço que coloque em mim a couraça da justiça para proteger o meu coração, as minhas emoções e, por meio da fé em Cristo Jesus, apagar todos esses dados do diabo, estando em unidade aqui na igreja, junto com os meus irmãos de batalha, lutando nas regiões celestiais, sempre seguindo em frente com a sandália da pregação do Evangelho e firmado na verdade, para que nós tenhamos então, por meio dos méritos de Cristo, a certeza da nossa salvação e da nossa herança, da grandeza, da profundidade do amor de Deus, que nos perdoa e nos lava e nos redime e nos purifica de todos os nossos pecados. Então nós venhamos então sempre ter essa consciência que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim, você, e te dá poder para vencer o pecado. E o que é este pecado? Pecado, se for analisar friamente, é errar o alvo, mas todo pecado é contra Deus, porque Deus diz, não peques. Mas se você tirar toda a consequência do pecado, se você tirasse o inferno e analisasse apenas o pecado por si mesmo, você vai ver que todo pecado faz muito mal para o ser humano. Não existe um único pecado que faça bem ao ser humano. Quem mata, rouba, mente, trai, aquele que vive uma vida de promiscuidade, todo pecado, um único pecado faz bem para o ser humano. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e Deus é santo, e tudo aquilo que nos santifica nos faz bem, e tudo aquilo que é pecaminoso nos contamina, nos faz mal, e o salário do pecado é a morte. Se todos os homens fossem cegos, o sol não ia deixar de brilhar. Se todos os homens fossem para o inferno, Deus não ia deixar de ser Deus, um Deus de graça, de misericórdia e de amor. Mas, mesmo assim, Deus nos ama, nos salva, nos purifica e nos capacita e coloca à nossa disposição todas as peças da armadura e nos adestra também para tomarmos posse da nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e você não luta para conquistar nenhuma vitória. Nós lutamos a partir da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, quando nós venhamos ali analisar sobre a armadura de Deus, ela é para combater, tá? A divisão que há na igreja, a divisão do nós contra eles, a divisão social, a divisão entre conservadores e liberais, a divisão entre marido e mulher. Somente uma mulher que ela é imitadora de Cristo, assim como Jesus, ela vai ser facilmente amada pelo seu marido. Somente um marido que é imitador de Cristo, assim como filho amado obedeceu ao Pai, somente assim esse marido vai conseguir amar a sua esposa. Somente um filho, um pai que é imitador de Jesus como filho amado,
vai resolver todas as brigas, vai ser um pai bom, vai ser um filho bom. Somente um patrão que é imitador de Jesus como filho amado, que ele não vai explorar os seus funcionários. É somente um funcionário que é imitador de Jesus como Cristo, um filho obediente ao Pai, que esse funcionário vai ser abençoado lá no serviço. E olha que quando Paulo está escrevendo isso, não havia CLT, nem muito menos um acordo trabalhista. Foi sendo escravo no Egito que Deus usou e levantou José para ser governador de todo o Egito e livrar o povo de Israel da fome. Foi sendo escravo lá na Babilônia que Neemias, o copeiro do rei, foi usado para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém. Foi como escravo que Daniel, aí seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também por meio da vida deles, Deus operou grandes milagres, sinais e prodígios, sendo levado ao cativeiro, que Esther foi feita rainha de toda a Pérsia. Então, é somente por meio do amor de Deus, tendo consciência e maturidade cristã para combater toda essa infantilidade, dessa divisão, que nós podemos conhecer a profundidade e a plenitude do amor de Deus. Assim, nos revestimos de todo o poder que Deus concede a nós nas regiões celestiais, e as regiões celestiais é acessada por meio da oração, da qual nós vamos também nos revestir de toda a armadura de Deus, e além disso também interceder uns pelos outros, como Paulo também pediu intercessão para ele, para que ele possa abrir a boca com ousadia e intrepidez falando do Evangelho. Amém? Este é o estudo de hoje, um panorama do livro de Efésios. Quando nós analisarmos agora outros capítulos, outros livros, vou estar postando aqui também. Se você entendeu, ficou com dúvida, comente aqui embaixo. Esteja orando também aí por mim, para que cada vez mais Deus possa capacitar para trazer aqui o Evangelho e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração aqui, para alcançar vidas que estão precisando ser alcançadas pelo amor de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.